Que a graça, a paz e a bondade do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Vamos iniciar aqui o nosso curso de formação psicanalítica pastoral. Um curso voltado para você que é conselheiro, você que é capelão, você que, querendo ou não querendo, está sempre se envolvendo em aconselhar as pessoas, orientar as pessoas, ouvir as pessoas, atuar nesse campo, né, do diálogo, ajudando as pessoas a se encontrarem, ou, no mínimo, emprestando o seu ombro amigo. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui na nossa terceira palestra e hoje nós vamos avançar bastante. Porque já fizemos aqui a boa base para a teoria, né? O embasamento teórico. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o artigo do Jassanam Pastore, Schopenhauer e Freud, um elo inegável. O que nós vimos? Nós já estudamos a ponte que existe entre o filósofo Arthur Schopenhauer e o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Nós vimos que Schopenhauer pretendia ou pretende desvendar essa verdade de mundo, a verdade cosmológica, enquanto que o Freud se preocupa com o mundo psíquico. Também nós vimos na segunda palestra, né, da semana passada, sobre os impulsos inconscientes e todos eles aí determinando a preponderância da sexualidade na psique. Vocês lembram que nós falamos que todos nós viemos ao mundo pelo mesmo canal. E isso aí já está gravado em nossa memória genética, tá bem? E essa memória genética está no nosso corpo, em nosso DNA. Nós falamos sobre os dois âmbitos distintos da psique e sobre as pulsões. Então, hoje a gente começa falando aqui sobre essa teoria freudiana, para a gente poder partir rapidamente lá para o Arthur Schopenhauer. Então, em meio à transição do século XIX, marcado pelo otimismo teórico do racionalismo e do primado da consciência para o século XX, caracterizado pela crise da razão, Freud funda a psicanálise, uma nova ciência sobre a alma humana que tem como fundamento o inconsciente e as pulsões. De maneira semelhante, 100 anos antes, na passagem do século XVIII para o XIX, o filósofo Arthur Schopenhauer já havia problematizado não só as tentativas de se interpretar metafisicamente o mundo de maneira otimista, em especial de Leibniz, como também as concepções dos idealistas românticos alemães, particularmente a de Hegel, que, de modo geral, ao seguirem a tradição, postulavam um princípio racional absoluto do mundo. O que nós temos aqui de comum? Nós temos aqui, 100 anos antes, Arthur Schopenhauer, em meio à efervescência do surgimento do pensamento moderno. Pensamento moderno que pretende matematizar o mundo, cientificar o mundo e dizer que as causas das mazelas da humanidade são as superstições. E que, uma vez as superstições sendo colocadas para longe do cotidiano do homem, nós viveremos aqui o céu na terra, o paraíso, o melhor dos mundos, a ciência. Mas aí tem o Schopenhauer, que ele diz: algo está sendo ignorado neste sonho científico. Vocês estão deixando de lado a vontade humana. A vontade humana, ela tem um quê de irracionalidade. Não dá para ser pensado, não dá para ser compreendido. E por vontade humana, é a vontade de todo ser humano e de cada ser humano ao longo da linha do tempo, da existência. Você e eu temos o volus, a vontade. E dessa palavra vem a volúpia, né? A voluptuosidade. E o Schopenhauer ele fica focado nisso. Tanto é que ele, Schopenhauer e o Nietzsche são chamados de filósofos voluntaristas. Os dois dizem que o coração da existência é a vontade.
quem dominar a vontade, domina o mundo. Quem dominar a vontade, domina as pessoas. Quem dominar a vontade, domina a natureza. Mas qual que é o problema, de acordo com Schopenhauer? A vontade, ela é irracional. E ele escreveu o seu livro, O Mundo como Representação e Vontade. Deixa eu ver aqui, se vê fácil o livro dele para apresentar para vocês. Achei aqui. Deixa eu apresentar para vocês. Esse aqui é o livro que eu tenho dele, da coleção Os Pensadores, Arthur Schopenhauer. O que vocês vão notar? Vocês vão notar a terceira parte do livro, O Mundo como Vontade e Representação, Crítica da Filosofia Kantiana, Arthur Schopenhauer. Aí o que vocês vão notar aqui? Vocês vão notar o estudo que fizemos. Podem ver aí as anotações. Porque eu também me interessei bastante por este filósofo. Então, começamos a fazer as anotações do livro. Aqui, para vocês terem ideia, o mundo cego e irracional. Então, o ponto de partida do pensamento de Schopenhauer encontra-se na filosofia kantiana. Immanuel Kant estabeleceu a distinção entre os fenômenos e a coisa em si, que chamou de noumeno, isto é, entre o que nos aparece e o que existiria em si mesmo. A coisa em si, noumeno, não poderia, segundo Kant, ser objeto de conhecimento científico, como até então pretendera a metafísica clássica. Aí, dessas distinções, Schopenhauer concluiu que o mundo não seria mais do que representação, entendidas por ele, num primeiro momento, como síntese entre o subjetivo e o objetivo, entre a realidade exterior e a consciência humana. Essa coisa em si, raiz metafísica de toda a realidade, seria a vontade. Então, já estou aqui resumindo para vocês. Aqui um tópico é assim, ó: viver é sofrer, do nada a salvação. Vale a pena, em algum momento, vocês adquirirem esta obra, O Mundo como Representação e Vontade, do Arthur Schopenhauer. Vou continuar, mas primeiro, a nossa saudação aos que já estão chegando para a aula neste momento. Nosso amado irmão Roberto Lani, paz, meu amigo. Nosso Manice, paz, Manice. Também aqui, nosso irmão José Fernandes, boa noite, graça e paz, irmãos. Temos aqui também Gabriel Ricardo, paz do Senhor Jesus aos amados irmãos. Deus abençoe grandemente, professor Rogério. Amém, meu irmão. E temos aqui também o José Silva, dando a paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Veja só, o tema da nossa aula de hoje é esse aqui: a irracionalidade do inconsciente e da vontade humana. O Schopenhauer, como eu disse para vocês, ele está vivendo num tempo de muito glamour, o kantismo, a racionalização do espaço humano, o domínio das ciências, o avanço das ciências, a proposta das ciências. Aí ele diz: mas vocês estão deixando de lado o bichinho da goiaba, que é a vontade humana, o volus, a volição, a voluptuosidade, o volante. Nós somos dirigidos por nossa vontade. Eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem a sua. E ele diz: essa vontade, ela é irracional. Por mais que você e eu tentamos cientificar, quer dizer, tomar conta, dominar pela ciência, catalogar, sistematizar, descrever, discriminar, ainda assim a vontade é muito maior do que isso, porque ela tem vontade própria. E eu usei essa redundância aqui propositalmente.
A vontade, ela tem uma vontade própria que o Freud falou que é o inconsciente. Essa vontade da vontade não é racional. É algo que vai contra o meu racional. Vai de encontro com o meu querer positivo. Quer dizer que é uma vontade muito superior. Aí o Freud falou, isso aí é o id. É o id pulsionando. Você lembra que nós falamos na aula passada das pulsões que fica latejando, pulsionando, pulsionando? Isso aqui é a vontade. Aí, de vez em quando, tem um impulso. Esse é o impulso. Quando está pulsionando, está latente, latejando. Mas quando tem um impulso, aí está patente. Toca na raiz. Se mostra, se demonstra. Então, para que nós estamos aqui fazendo esse curso de formação psicanalítica pastoral? Pegue lá o apóstolo Paulo. Eu vou apresentar para vocês aqui o texto clássico de Paulo, quando ele trata deste assunto. Deixa eu fazer aquele exercício com vocês aqui, que é o do texto bíblico, né? Sempre a ponte entre as ciências humanas, né? A psicanálise e algum texto bíblico que a gente trabalha no dia. Então, nós vamos para Romanos, nós vamos para o capítulo de número 7. Vou fazer a pesquisa. Vou aqui compartilhar com vocês a minha pesquisa. E nós vamos juntos aqui ouvir o apóstolo Paulo falando sobre a vontade humana. Deixa eu pegar aqui o capítulo completo. Vamos fazer essa leitura aqui. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. É assim que você está lendo aí. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura do texto bíblico aqui. Andarmos juntos, né? Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora, livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retido, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque faço o que não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, até aqui, já temos texto. Então, você está comigo aqui, ó, nessa parte, ó. Versículo 15. O que faço, não aprovo, pois o que quero, a vontade. Está vendo aqui? Eu tenho vontade. O que eu tenho vontade, isso não faço. Mas o que aborreço conscientemente, isso faço. Se faço o que não quero, tenho a vontade de fazer o que eu não quero. Eu consinto com a lei que é boa. De maneira que agora não sou eu que faço, mas a própria vontade, a vontade tem vontade própria. Onde você está lendo aqui para pecado, no versículo 17, a vontade tem uma vontade própria. Eu sei que em mim, isto é, na minha vontade, não habita bem algum. E com efeito, a vontade está em mim. Essa vontade de fazer o bem. Mas eu não consigo realizar esse bem que eu quero fazer. Existe uma outra vontade contra a minha vontade que toma conta da minha consciência. Certamente vocês perceberam que nós estamos fazendo uma releitura do texto. Essa releitura ela é possível? Sim. Ela é possível porque nós estamos fazendo psicanalítica pastoral. E a gente tem que chegar na teologia de Jesus, ou na armatiologia de Jesus. O que é chegar na armatiologia, na soterologia de Jesus? É ele entender que nós somos pecadores por natureza. Mesmo não querendo ser quem somos, somos quem somos, mesmo sem querer, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo sem querer querendo. Quer dizer que o pecado é bem mais grave. Chega alguém para se aconselhar com você, para lhe contar um pecado, para lhe confidenciar um pecado. Deixa eu ver se eu acho aqui. E o nome do poema é Poema em Linha Reta. Deixa eu apresentar para vocês aqui agora o texto. Então, vamos para a paciência. A paciência da proposta do nosso curso, que é fazermos a análise. Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho do texto para vocês. Aí, só descontem aí a propaganda. Está aqui, ó. Poema em linha reta. Vamos fazer a análise do que nós estamos falando. Estamos falando que nós temos uma vontade irracional. Que a nossa vontade tem vontade própria. E isso combina com o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que ele diz: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Não consigo. E o mal que eu não quero fazer, este faço. A lei de Deus, ela combina com o bem que eu não consigo fazer, mas quero. Então, nós vamos fazer esses descontos aqui. E vocês vão acompanhando, né? Eu vou tirando as propagandas aqui para a gente poder fazer agora a ponte com o poema do Fernando Pessoa. Eu consigo fazer o bem que eu quero? Ou eu estou cercado de hipocrisias? Imagine a cena de uma pessoa querendo confessar a você um pecado gravíssimo, mas existe uma moralização no mundo. Essa moralização, o Freud ele falou sobre o tabu. Então, tabu é aquilo que você não pode falar em público, você não pode assumir diante de todos. Isso vai te desmoralizar. Existem assuntos que são tabu. Não se fala em qualquer lugar, para qualquer pessoa, diante de um auditório, mas a gente quer falar sobre esse assunto com alguém. Agora eu trouxe para vocês aqui o poema do Fernando Pessoa, poema em linha reta, né? E diz assim, ó: nunca conheci
quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Aqui você vê a ironia, né? Aqui é a interpretação do Osmar Prado, né? E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos. Ai, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos? Nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Eu passei para vocês aqui este poema do Fernando Pessoa, que é uma confissão. É uma confissão de que eu sou o que publicamente não se aprovaria. Se colocássemos para o lado de fora toda a vontade que a gente tem, quem somos de fato e de verdade, a reprovação viria de todos os lados. Então, o que nós apresentamos para a sociedade, para os pares, para os nossos amigos? Nós apresentamos a etiqueta, o protocolo, nós apresentamos a socialização. E aí o que acontece quando as pessoas ingerem os seus psicotrópicos, quando as pessoas ingerem álcool, quando as pessoas ficam dopadas? Veja só, quando as pessoas elas ingerem aí algum alucinógeno, elas liberam todo o material que está recalcado, todo o material que está lá seguro pelo inconsciente, aí os mecanismos de defesa vão ficando frouxos. E a pessoa perde a noção da moralidade, ou ela se desmoraliza, ela se desnuda. Quer dizer, então, que o inconsciente vem à tona. E nesse poema é isso aí que o Osmar Prado interpretou. Ele disse, vocês sempre são príncipes, vocês sempre são o ideal da sociedade. Vocês, quando alguém ameaça vocês de chamar para briga, vocês são valentões, vão para cima. Eu não, eu desvio, porque eu sou covarde. Esse sou eu de fato. Então, nós estamos aqui com uma teoria muito importante. A teoria de Arthur Schopenhauer é de que tudo aqui, isso aqui é um disfarce social, é um disfarce para todos, é um disfarce para fora. O problema é que vem a lei de Deus para nós, e a lei fala, então vamos ver se vocês são bons mesmos. Vou te dar aqui meia dúzia de regras para vocês cumprirem. Cumpriu a meia dúzia de regras? Vida que segue. Vão viver para sempre. A lei, ela é santa, justa e boa. E foi entregue para quem? Para quem tinha prepotência, para quem tinha presunção, para quem acreditava no alto potencial humano, como os trainees da internet fazem conosco, como a música gospel que nós estamos consumindo aí à torta direito. Você é capaz.
Você é o diamante cheio de barro, mas você é top das galáxias. Até tem um sátiro, né, na internet, é um sátiro mesmo, né? Ele tem uma igreja que é a igreja top das galáxias, né? Ele faz uma sátira com a igreja evangélica, porque a igreja dele não é mundial do poder de Deus. A igreja dele não é a universal do reino de Deus. A igreja dele não é a plenitude do reino de Deus. A igreja dele não é a internacional da graça de Deus. A igreja dele não é a igreja mundial do pentecostalismo. Não. Já que é para ter uma igreja, ele faz uma sátira. Que a sátira dele é que a igreja dele é top das galáxias. E ele começa a satirizar os apóstolos, os pregadores, os cantores, mas satiriza assim, é coisa grotesca mesmo, sabe? É o escárnio, ele escarnece, né? Ele é um escarnecedor. Eu estou passando para vocês aqui a dica, né? Vocês que corram atrás aí. Eu encontrei ele, assisti vários vídeos dele, né? Ele aparece até nos programas de televisão aí, por causa que ele se tornou muito famoso, mas faz tempo que assisti, nunca mais voltei, né? Mas é a sátira, porque você não vai colocar a igreja a Gruta de Jesus, né? Coloca a igreja, né? Igreja catedral, Basílica Universal, conversão dos extraterrestres, e assim por onde vai. Vocês são tão bons assim? Vocês são tão bons? Aí você lê o Evangelho, o apóstolo Paulo fala, não, ninguém é bom. Jesus fala, não há um que é bom, só um é bom, Deus. Vai mexer com o quê? Vai mexer com a nossa índole. Mexe com quem nós somos. Onde que está tudo isso? Está recalcado em nosso inconsciente. Se qualquer um de nós começarmos aí a tomar uma tragada, umas cervejas, um vinho a mais, um conhaque, um drink, fumar um baseado, tomar um alucinógeno, começa a soltar a língua, né? Começa a falar pelos cotovelos. E aí você diz, puxa, mas não, eu nunca pensei isso, eu não eu não. É o poema interpretado pelo Osmar Prado aqui. Nós somos ideais, né? Você vê que a cena ela é bastante assim cômica, né? Por causa que o pessoal do escritório chega e flagrou ele tomando um trago, né? E bebendo de novo, bebendo de novo. E ele tentando esconder a garrafa até que ele... Bom, já foi pego no flagrante mesmo, então soltou aqui o poema de Fernando Pessoa. Depois eu mando para vocês o link lá, tá? Para vocês verem lá no grupo. Eu tinha perguntado aqui se vocês estavam ouvindo, e nesse meio tempo eu vi que chegou alguns irmãos aqui para estar conosco, né? Chegou aqui a nossa irmã Gislene Sintra, boa noite, a paz do Senhor. E também o nosso irmão Erlan, dando aqui a boa noite, professor, a paz de Cristo a todos. Também aqui nosso irmão do Livros, né? Boa noite, professor, a paz. Nossa irmã Nícia aqui me deu um auxílio, né? Dando um retorno sobre o som. E aqui o nosso irmão Lourival. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz seja convosco. Manice, a gente calado ainda está errado. Imagina se for falar tudo o que quer. Pois é, até a nossa voz, até o nosso silêncio é uma dissimulação. Nós estamos dissimulando. Vocês lembram que na semana passada eu passei para vocês a indicação de um seriado que tem aí no Netflix? Você? Não sei se algum de vocês teve tempo, né, de começar a assistir o seriado. E ele é realmente assim. Eu estou na 4ª temporada, vou terminar essa semana. Mas é a voz do psicopata narrando o filme inteiro, fazendo uma interpretação toda psicanalítica dos comportamentos humanos. E assim, a hipocrisia, ele vai gritando, né? A hipocrisia que existe aí mundo afora. Nossa, Manice disse que está assistindo. Pois é, então a senhora confere aí que mexe com os neurônios, né? Esse seriado aí. Quer dizer, você tem, o
Schopenhauer realmente tinha material. Ele tinha material para poder falar aí de que o mundo também, que a gente diz, por que que o mundo ele é assim? Por que que o lugar onde eu trabalho é assim? Por que o condomínio onde eu moro é assim? Por que que a família que eu tenho é desse jeito? Por que que eu sou assim? E o Schopenhauer fala, o mundo é do jeito que a gente quer que ele seja. A vontade se sobrepõe à nossa vontade. Que vontade que se sobrepõe? A vontade irracional de cada um de nós. O mundo é do jeito que a gente quer que ele seja mesmo. Só que não tem como nós sabermos isto, a não ser que ele se sobreponha a nós. O mundo acaba sendo do jeito que a gente quer. Só que não é só você no mundo, é você com todo mundo dentro. E é uma vontade irracional. A vontade de todos se sobrepõe à sua vontade particular. O que você pode fazer é o seu mundinho, sabe? É o seu quarto de dormir, é o seu privativo, é o que você pode fazer. Mas, no geral, o mundo está na mão dos outros e não na sua mão. Não é isso interessante? Aqui chegou um irmão nosso aqui, chamados para pregar. Abraço direto do setor 13. Paz, irmão, do setor 13. Qual que é o seu nome, querido? Ó, né, setor 13, um lugar onde Deus nos deu abrigo, né? Durante aí a gestão do pastor Davi, e fomos muito bem acolhidos, né? Que Deus abençoe os nossos irmãos aí do setor 13. Vamos ver aqui o texto. Você vê que nessa parte de baixo aqui, ó, onde está escrito aqui, ó, princípio racional absoluto. A teoria do Schopenhauer é justamente isso, de que nós estamos num mundo que a ciência não vai dar conta, tá bem? O avanço tecnológico não vai dar conta. O acúmulo de riquezas não vai dar conta. As etiquetas e os protocolos não vão dar conta. Por quê? Na verdade, é do jeito que a gente quer que seja. Então, existe uma vontade, na vontade, que é irracional. E se é assim, eu preciso de socorro. E de onde vem o socorro? Existe uma teoria aí, que é a teoria do Freud, que a gente vai explorar, e a teoria do Schopenhauer também. Nosso irmão presbítero Carlos Alberto, paz, meu amigo. Deus abençoe. Saudações a todos aí do setor 13, tá bem? Deus abençoe. Aqui conosco também nosso irmão Daniel Azevedo, dando a paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Paz, irmão Daniel. Veja só. O fio condutor do pensamento do Arthur Schopenhauer é o pressuposto de que a realidade possui um fundo infundado, que é essencialmente uma fúria implacável, intratável, incontrolável, que se apraz em atrair a nossa própria destruição, em devorar tudo e todos sem nenhuma racionalidade. Até mesmo a beleza está assentada sobre essa estrutura feroz. Nas palavras do romancista Thomas Mann, estudioso e difusor das ideias schopenhauerianas, a vontade é a causa primeira e irredutível do ser, sua base mais profunda, a fonte de todos os fenômenos, a potência presente e operante em cada um deles, a criadora de todo o mundo visível e de toda a vida, porque seria o querer viver. Quando a Bíblia nos diz, Deus dará a cada um de nós segundo as nossas obras. Preste atenção. Deus dará a cada um de nós conforme as nossas obras. Aí você pega a Bíblia, folheia, e está escrito lá no livro. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Olha só o que diz a Bíblia. Deixa eu encontrar aqui o texto, para citar para vocês certinho.
assim como o homem pensa em sua alma. Provérbios 23, 7. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu projetar para vocês, né? Parar a tela, apresentar, compartilhar. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então a Bíblia está dizendo para a gente aqui que assim como o homem imagina que é no seu coração, assim que você é. E depois a Bíblia diz que Deus sonda os rins e o coração para dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Acaba chegando em nossas mãos aquilo que a gente mais quer. Não é que a gente quer conscientemente, eu quero uma casa bonita. Mas o que eu quero dentro dessa casa? No interior, no íntimo, no irracional, no ilógico, no inconsciente. Vocês leram bem aqui o texto do o que é que o autor falou para a gente acerca da vontade humana? Veja só, está dizendo que ela é uma fúria implacável, intratável, incontrolável, que se apraz em atrair a nossa própria destruição, em devorar tudo e todos sem nenhuma racionalidade. Então, o Thomas Paine, um romancista, ele fala: você é dominado pela sua vontade e você é o que você quer ser. Então a gente reclama de quê? O que diz o livro do Eclesiastes para nós? Do que se queixa o homem? Do mundo? Das pessoas? De Deus? Do demônio? Não, o texto diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É isso que o apóstolo Paulo falou. Miserável homem que sou. Quem me livrará de mim mesmo? Quem me livrará desta lei que está nos meus membros? Eu sou impulsionado a algo que eu não aprovo, mas eu realizo. Deus dá a cada um de nós segundo as nossas obras, as obras que acontecem na vontade, as obras que acontecem nos rins e no coração antes de ganhar história, antes de ganhar o mundo. Desesperador, meu irmão? Não dá um desespero aí? Então você imagina o seguinte: na hora que a pessoa vai te procurar para poder te confessar um pecado, um pecadão, né? Um pecadão. Precisa, hein? Precisa. Tem gente que realmente tem que encontrar um amigo, alguém, para você colocar para fora. Falar sem ser censurado, sem ser julgado, que é muito difícil. Mas o amigo, né, como diz a própria Bíblia, né? Na angústia, sabe, nasce um irmão. O amigo vira irmão. E o que é bom nós diante de Deus? O bom diante de Deus é que você não precisa das máscaras. Você não precisa dos pudores. Tem que ter a reverência, sim. A piedade, com certeza. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não dá para soltar impropérios diante de Deus. Mas a dor fala alto. A angústia grita. Então, diante de Deus, você não precisa ter rodeios, porque ele vai te ouvir como você é, por causa que ele já te conhece antes de você nascer. Então, é desse tipo de pessoa, de amigo, que a gente sente falta no dia a dia. A pessoa que a gente sente falta nesse dia a dia, em que você pode conversar sem estar chapado. Você não precisa se entorpecer. Você não precisa tomar alucinógenos. Você não precisa destravar os bloqueios se você estiver diante de um amigo. Porque o amigo, ele ouve o amigo. Diz que o livro de Jó, ele diz que o amigo não se afasta do amigo, mesmo que ele se afaste do temor do Senhor.
Você já leu isso no livro de Jó? O amigo permanece amigo mesmo para com aqueles que se afastaram de Deus. Não é que aprova tudo que o amigo está fazendo, mas é que a amizade se sobrepõe à questão, inclusive, desse temor a Deus, o temor religioso. Por que as pessoas procuram um analista? Por que as pessoas querem procurar um pastor amigo? Um pastor que não vai ameaçá-los de disciplina, banco, exposição, pré-juízos, pré-julgamentos. As pessoas precisam disso aí porque alguém tem que ouvi-las. Deus, que é Espírito, ouve a cada um de nós e responde a cada um de nós. Ele é superior a qualquer um dos nossos analistas. Mas como seria bom se você tivesse alguém com quem você pudesse confessar os seus pecados? E não é isso que o apóstolo Tiago fala na carta dele? Tiago fala: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Nós não deveríamos ser assim tão censuradores das pessoas. Obviamente, a gente não está falando para abrir a plenária, meu irmão. Não é isso que o professor está dizendo. Você que está recebendo esse curso de formação psicanalítica pastoral, não estou dizendo para nós abrirmos uma plenária, né? Aí, tem até uma piada, né, sobre esse negócio aqui, que diz que 3 irmãos foram pescar, né? Aí esses 3 irmãos foram pescar e passaram lá, pegaram, né? E passaram a noite toda e não pegaram nada, eles não pegaram nada, esses 3 irmãos, né? Aí, cansados lá, eles pegaram e falaram: irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma confissão de pecados uns para os outros aqui. Só estamos nós 3 aqui, ninguém vai estar nos ouvindo, né? Então, quem vai tomar coragem aí e vai contar o primeiro pecado? Aí um dos 3 irmãos tomou coragem, né? Pegou e disse: irmão, ó, já que tá nós 3 aqui, é o seguinte, ó, eu tenho um vício. Eu tenho um vício que eu não abandono, sabe? Mas o meu negócio é não para ficar bêbado, mas eu tomo umas cajibrinas, sabe? Assim, só para refrescar, só para... Mas não é direto, não, mas eu gosto de vez em quando de tomar umas cajibrinas. E, bom, isso é normal, né? Deixa quieto, né? Quem nunca, né? Aí o outro pegou e disse assim: bem, já que você contou o seu, eu vou contar o meu pecado também, né? O meu pecado é o seguinte: mulher. Mulher, eu me seguro, porque as irmãs estão cada vez mais bonitas. Eu sou casado, né? Não mexo com ninguém, mas, rapaz, eu fico doido. É muita irmã bonita para tudo quanto é lado, aqueles cabelos balançando, né? Na hora das regentes reger lá, eu tenho que me controlar, meu irmão. Rapaz, é bom, tem que se controlar mesmo, porque o negócio não tá bom para todo mundo, não. As irmãs andam aí meio liberal, aí você vigia, irmão. Aí olharam pro terceiro assim, né? Aí olharam pro terceiro e falaram: e você, meu irmão? Qual que é o seu maior pecado? Ele falou: rapaz, meu pecado é o seguinte, eu sou fofoqueiro. Essa é uma piada. Como seria bom, né, João? Bom você conversar com as pessoas, com amigos, sem prejuízo, o pré-julgamento. Não significa que você vai se tornar o melhor dos homens, a melhor das mulheres, mas um confessor, uma confessora, um amigo, uma amiga que não vai te julgar e não vai colocar uma inquisição contra você e vai ter liberdade de falar com você também, sem grandes censuras, né? Esse é o papel do pastor psicanalista. É ouvir sem julgar. Porque tudo está concentrado no íntimo de cada um de nós pela vontade de pecar. Vontade de liberar. Vamos fazer a nossa última análise? Deixa eu ver aqui, 53 minutos, né? 53 minutos. Nós vamos fazer uma análise agora aqui. Nosso irmão Erlan: estou precisando de um pastor ou escritor para escrever a minha história de vida. Tá aqui o nosso irmão Erlan, né? Rapaz, eu vejo que o irmão tem bastante obra escrita aí, né? O negócio agora é transcrever, né? Eu até que me disporia, meu irmão. Eu me disporia, que eu também não estou conseguindo tempo para escrever. Senão o senhor enviaria para mim os textos aqui
eu conseguiria passar adiante. Mas aqui no nosso grupo está lançado o desafio. Quem quiser aí entrar em contato com o nosso irmão Erlan, né? Ele tem bastante história para contar aí. Tá bom, irmão? Vamos fazer a nossa última análise. Deixa eu pegar com vocês aqui só a história. Que é a história de Adão. Então, pegue Adão e tem uma vontade. Qual que é a vontade de Adão? Não sabemos. Ele não sabe. Os anjos não sabem. Ninguém sabe. E o que faz Deus para colocar a vontade de Adão para fora? Coloca ele no jardim. Num belo jardim. O jardim das delícias. Com todas as árvores liberadas para o consumo. Com uma única árvore proibida. Uma única. Aí vem a mulher. Aí vem a mulher, passa pela cera da serpente, ela olha para o fruto e vê que o fruto promete para ela o que o Adão não prometeu. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só, atiçando a vontade. Ela tinha aquela vontade de comer aquele fruto? O Adão tinha vontade de comer aquele fruto? Sim ou não? Estamos analisando. Se não tinha vontade, por que comeu, filho? Independente da serpente, independente da tentação. Por quê? Convenhamos, a serpente não colocou na boca de Eva. A serpente incitou, despertou a segunda vontade, né? Isso aí que é tentação, né? É acionar a segunda vontade, a vontade oculta. E a serpente se ausentou, só deixou ali o veneno. E a mulher, vendo que o fruto ele era belo, aprazível aos olhos e apta para dar entendimento, comeu. E o Adão? Comeu sem querer? Comeu enganado? Comeu para satisfazer a Eva? Comeu com ela. Se ele não tinha vontade, por que comeu? Assim a gente está analisando, dizendo, Deus colocou a árvore ali, e aquela árvore que serviu como pedra de tropeço, mas serviu como pedra de tropeço porque o Adão já queria. Ele já queria ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, o que é uma emancipação. O homem e a mulher que quer ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, está descartando a necessidade de crer em Deus, de obedecer a Deus, de conhecer a Deus, de amar a Deus. Já que você é como Deus, já conhece o bem e o mal. Então havia já uma vontade em Adão, e essa vontade só foi impulsionada pela tentação. E assim, então, somos todos nós. Somos levados a situações que colocam para fora o que nós queremos ser ou o que nós queremos dizer. Nós estamos vivendo hoje aí com o tempo da liberação das ideologias. E eu estou fazendo essa análise também. O presidente que está na República hoje, esse cidadão que está na República, ele é a representação da nossa vontade? Você queria que esse presidente estivesse lá? Você queria que a formação da Suprema Corte hoje fosse essa que está aí? Aqueles deputados e senadores que estão em Brasília, você queria que eles formassem as duas casas? Aí você diz não. Não pelo resultado. Não agora. Mas aí se você vai para esse espectro, sim, o povo brasileiro quer o demagogo, quer o fanfarrão, também quer o tirano, quer o opressor, quer o demagogo, quer ser enganado. Todo mundo? Não. A maioria? Está aí a maioria. Não é isso que pressupõe a eleição democrática? O voto da maioria que vence? Então você tem uma maioria e essa maioria recebe o salário do pecado. Essa maioria recebe o salário que merece. Os demais pagam a conta. Os demais pagam a conta, quem sabe aprende a lição. É só a gente relembrar aqui como que foi durante a pandemia. Você lembra como foi durante a pandemia? Você lembra?
As pessoas ficaram em casa. As pessoas queriam ficar em casa ou as pessoas queriam um culpado? Quando gritavam que o presidente era genocida, 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 quem saiu em defesa? Não, o importante era ficar em casa recebendo aí o Auxílio Brasil de R$ 600, recebendo o salário na íntegra dentro de casa, fazendo home office. As pessoas queriam aquele ficar em casa. A economia a gente vê depois. Qual foi o resultado? O resultado é que a pandemia passou, vieram as eleições, a mentira se sobrepôs acima da verdade, e, como diz a Bíblia, os homens amaram mais a mentira do que a verdade, mais as trevas do que a luz. E, consequentemente, nós estamos recebendo aí o Brasil que a gente quer. Essa é a teoria schopenhaueriana. O mundo é a representação da nossa vontade. Eu morei em cidade de Tiradentes, e lá na cidade de Tiradentes tem um busto lá do Tiradentes, né, que é o mártir da independência, e a frase atribuída a ele é essa: é uma pena, ele diz. A frase de Tiradentes: é uma pena, porque se todos quiséssemos, faríamos do Brasil uma grande nação. É uma pena. O seu mundo é do jeito que você quer. Não dá para mudar o mundo lá fora, não dá para mudar a igreja inteira onde você congrega, mas dá para começar no seu quarto, dá para começar na sua casa. Tenta começar com você. Vai lá, vai se moldando. Ela é irracional, a vontade? Ela é irracional. Mas não é toda ela irracional. Existe um querer bem. Eu deixo para vocês aqui essa frase. Existe um bem-querer. Um querer bem. Ou a frase do Tiradentes: é uma pena. Se todos quiséssemos, faríamos do Brasil uma grande nação. Não terminamos, tá? Nós estamos aqui no mês de junho estudando a teoria schopenhaueriana. Na semana que vem eu quero acelerar. Eu quero pegar aqui, ó, transição de slide em cima de transição de slide para trabalhar aqui bastante. Deixa eu ver aqui o nosso irmão Céu Azul. Boa noite. Mas a Eva poderia ter preparado uma refeição com esse fruto. Aí o Adão comeu sem saber. Tipo quando nossas esposas fazem uma refeição, comemos, depois perguntamos o que ela colocou. Bem romântico, né, meu irmão? Que romântico. O Adão não sabia que estava comendo o fruto proibido. Ele não comeu fruto como uma salada de fruta, meu irmão. Ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava ali ao lado da árvore da vida. E cada fruto tem o seu sabor. Então não era uma salada de fruta, ele comeu de ato pensado. O apóstolo Paulo falou isso. Ele disse: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão comeu de caso pensado. E depois ele disse para Deus: a mulher que tu me destes me deu do fruto e eu comi. Ele assumiu. Tá? Bem romântico, meu irmão. Aqui, nosso irmão Eufrácio. Paz do Senhor Jesus. Paz, meu irmão. Deus abençoe por sua vida. Né? Quem saiu para trabalhar na pandemia até apanhou de policiais, viraram barracas, batiam, etc. Pois é, meu irmão. Aí a brutalidade, né? A brutalidade tomou conta, né? Viraram bestas feras, né? Você querendo respirar o ar livre de Deus, que Deus criou, e não podia respirar o ar livre. Você via as pessoas dentro do próprio carro, sozinhas, com os vidros fechados e com máscara. A irracionalidade tomou conta. Não, é cena sem pensar. As pessoas iam tomar banho de máscara. Aí passava água no rosto assim e colocava a máscara de volta. E as pessoas se neurotizaram. Álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel para tudo quanto é canto. E os estudos recentes disseram o quê? Que as máscaras serviam como placebo. Por quê? As próprias máscaras ficavam contaminadas, porque elas eram utilizadas, aí a família inteira saía. É um negócio assim fora do comum. A família inteira saía com as suas máscaras,
Ficava o dia inteiro com as máscaras, respirando dentro de ônibus, metrô, trem, salivando dentro das máscaras. E quando chegavam, colocava todo mundo, as máscaras, uma perto da outra. Contaminação cruzada. É um negócio assim que é demais, né, meu? Pois é. A irracionalidade tomou conta, né? É isso aí, irmão. Vamos dormir, né, irmão? Dormir sexta-feira. Tem bastante material para a gente estudar ainda. Uma coisa que eu peço aos irmãos é aquela fidelidade também, você que se inscreveu, você que se matriculou, aquela fidelidade, tá bom? Nas suas contribuições, nos estudos, na participação. Nós agradecemos aí todo o apoio que recebemos dos irmãos. Vamos manter o nosso trabalho aqui sempre disponibilizado a vocês e receber toda a contribuição em ação de graças diante de Deus. Fiquem na santa paz. Deus abençoe.